gostaria de convidar os queridos irmãos para abrirem as suas Bíblias, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 19. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. A palavra do Senhor nos diz: não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Meus queridos irmãos, como pastor, eu devo estar sempre atento ao nível espiritual da igreja. Não posso descuidar disso. É meu dever, e é dever nosso coletivo, parte do corpo de Cristo, estarmos atentos para percebermos se estamos de fato vivendo na plenitude do Espírito Santo ou não. Devo me preocupar e devemos nos preocupar se a igreja está saudável, doente ou enfraquecida. Essas coisas não podem passar despercebidas diante de nós, porque nós somos parte desse corpo. Aqui em Jacobina, essa parte do corpo de Cristo. Como pastor, eu devo me preocupar com a igreja, se há pecados não confessados e que por isso prejudicam a saúde e a vitalidade da igreja, para que estes sejam tratados, haja arrependimento, cura e crescimento da igreja. Porque não resta dúvida, e nós temos um precedente histórico na história de Israel, de que um membro adoecido, um membro em pecado, afeta a coletividade. Porque nós somos um, e quando um membro está doente, enfraquecido, todo o corpo sofre, porque nós não estamos isolados, separados uns dos outros. É preciso reconhecer, meus irmãos, que determinar o nível de espiritualidade da igreja, isso é muito subjetivo. A gente não tem uma régua para medir, para mensurar esse nível de espiritualidade. No entanto, existem questões objetivas, observáveis, mensuráveis, que nós podemos nos apropriar delas para avaliar a vitalidade e a saúde da igreja. Nós podemos pensar, por exemplo, no envolvimento do membro ou dos membros. Nós podemos pensar no quão essa pessoa está envolvida no serviço, na comunhão, e a partir desses indicativos nós podemos chegar a uma avaliação. É claro que essa avaliação final ela é sempre de Deus, que, como diz no livro de Apocalipse, passeia no meio da sua igreja, dos 7 candeeiros, e ele sonda, ele prescruta, ele avalia essa igreja nos detalhes, coisas que escapam da nossa percepção e do nosso discernimento espiritual. Então isso é dever nosso, e é por isso que Paulo também, como consciente do seu dever pastoral, ele nesse texto aqui, ele orienta a igreja para não apagar o espírito. Em outras passagens, Paulo, por exemplo, no capítulo 4 dessa mesma carta, ele diz que nós devemos edificar-nos uns aos outros, chamando a atenção para a responsabilidade coletiva que a igreja tem uns com os outros.
Então isso é bíblico, isso é necessário que a gente faça. As cartas paulinas, e não só as paulinas, as cartas do Novo Testamento, foram escritas com esse objetivo. Os escritores, percebendo algumas necessidades da igreja, eles então escrevem essas cartas para que essas necessidades fossem atendidas e sanadas e os problemas resolvidos no seio da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele nos traz aqui esse imperativo: não apagueis o espírito. É interessante que quando nós olhamos na Bíblia, existem pelo menos 3 atitudes nossas que podem de alguma forma prejudicar o nosso relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Nós encontramos aqui nessa carta, nesse texto, não apagueis o espírito, apontando aí para a responsabilidade que nós temos de não apagar. Se há um mandamento não apagueis, é porque Paulo está trabalhando com a possibilidade e a ideia concreta de que da nossa parte é possível apagar o espírito. Um outro texto que é interessante a esse respeito, Efésios capítulo 4, versículo 30. Paulo, escrevendo para aqueles irmãos, diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, há de alguma forma uma postura nossa que pode entristecer o Espírito Santo, sendo Ele Senhor, soberano sobre a igreja, soberano sobre as nossas vidas. Nós podemos entristecê-lo com as nossas ações. Além disso, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, diz que é possível também nós resistirmos ao Espírito Santo. Esse é um texto que eu gostaria de ler, Atos capítulo 7, versículo 51, que nos diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Então, esse texto nos mostra que na nossa ação nós podemos de alguma forma resistir à ação do Espírito Santo, uma dureza do coração, como disse aí o texto. Vamos pensar um pouco sobre os propósitos de Paulo ao escrever essa carta. Eu gostaria que você voltasse um pouco a sua Bíblia para os primeiros capítulos, e nós vamos observar aí que no verso 2 até o verso de número 10 do capítulo 1, nós temos aí no verso 1 uma saudação, uma palavra de introdução em que Paulo traz uma saudação para a igreja. Do verso 2 até o verso 10, Paulo incentiva a igreja de Tessalônica para que ela continuasse perseverando no Senhor, e aí nós encontramos uma das mais belas declarações de Paulo para uma igreja, e ele diz nos versos 2, 3 e 4: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então Paulo faz uma série de elogios para essa igreja nesses versos. Dos versos, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, Paulo responde uma série de falsas alegações que são feitas. Algumas pessoas no seio da igreja e da comunidade estavam levantando suspeitas com respeito às motivações de Paulo, e aí ele diz: não, eu não estou aqui no meio de vocês interessado em alguma coisa. Ele diz no verso 7, havia algumas pessoas que estavam pensando que Paulo tinha interesse na sua manutenção, e ele diz no verso 7 do capítulo 2: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Então, nesta parte aí, o capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, Paulo, ele defende a sua posição perante aquela igreja. Do versículo 13
ao verso 16 do mesmo capítulo, do capítulo 2, Paulo traz uma palavra de consolo para aquele rebanho. Capítulo 2, 17 ao capítulo 3, versículo 13, ele expressa mais uma vez a sua alegria pela fé daqueles irmãos. Alguns autores dizem que nos versículos 2 e 3 do capítulo 1, Paulo fala sobre a fé operante daqueles irmãos, ele fala da abnegação do amor e da firmeza da esperança. Alguns autores entendem que aqui Paulo condensa tudo aquilo que ele vai expandir ao longo da carta. Ou seja, qual é o propósito da carta? Falar sobre a firmeza da fé daqueles irmãos, a maneira como eles se amavam mutuamente, um amor abnegado, sem interesse pessoal, e uma igreja que tinha uma esperança firmada no Senhor. Então, ao longo da carta, parece que Paulo amplia esses três temas que ele trata nesses dois versículos. No capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, ele fala sobre a necessidade de viver uma vida pura, uma vida moral pura, e aí nós precisamos nos lembrar aqui do contexto do primeiro século em que a igreja vivia, expansão da filosofia grega, e já falei aqui para os irmãos várias vezes, e é importante ressaltar, reforçar, que no pensamento grego o corpo é mau, e portanto você pode usar o seu corpo para o que você bem quiser. O importante é um espírito elevado, e a elevação desse espírito se dá pelo conhecimento. É por aí que por acaso surge a filosofia no pensamento grego, que é o desenvolvimento do conhecimento para elevar o espírito das pessoas. Do versículo 9 até o verso 12 do capítulo 4, Paulo corrige algumas pessoas que tinham o seguinte pensamento: Jesus vai voltar logo, então nós não precisamos trabalhar. Jesus vai voltar iminentemente, então para que trabalhar? E aí alguns estavam se escorando nos próprios irmãos, já que não queriam trabalhar, ficavam na expectativa de receber donativos. E aí Paulo diz: olha, de forma nenhuma. E aí ele fala sobre isso nos versos 9 a 12 do capítulo 4. No capítulo 4 ainda, do versículo 13 até o versículo 11 do capítulo 5, ele vai corrigir um problema da igreja relacionado à morte. Como eles tinham a expectativa de que Jesus iria voltar de maneira iminente, rápida, alguns estavam morrendo e eles estavam preocupados com esses que estavam morrendo. E aí ele diz assim: vocês não devem ficar preocupados, porque os que estiverem vivos na volta do Senhor, de maneira alguma precederão aqueles que dormem. Mas, dada a palavra de ordem, tocada a última trombeta, o Senhor aparecerá nas nuvens, os que estiverem morrido em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, subiremos ao encontro, e depois os ímpios ressuscitarão para a condenação. E aí ele conclui dizendo: consolem uns aos outros com estas palavras. E aí na parte do nosso texto, que é que nós vamos expor, o versículo de número 19, Paulo traz uma série de orientações sobre como eles deveriam viver. E aí nós temos aí, a partir do versículo de número 12, do capítulo 5, uma série de preceitos: regozijai-vos sempre, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Versículo 17, orai sem cessar. 18, em tudo dai graças. 19, não apagueis o espírito. 20, não desprezeis as profecias. 21, julgai todas as coisas. E 22, abstende-vos de toda forma de mal. Então, uma série de preceitos gerais que nós encontramos aqui no texto. Chegamos então no nosso imperativo. E o imperativo de Paulo para essa igreja que estava vivendo nesse contexto todo aqui é: não apaguem o espírito. É possível apagar o espírito. Eu trouxe aqui 3 traduções desse mesmo verso que diz assim: não sufoque o espírito. É uma tradução possível desse mesmo verso. Uma outra tradução de um autor chamado Philips, ele diz: nunca umedeça o fogo do espírito. E essa tradução é mais literal ainda, porque a palavra apagar, o sentido dela é como se você pegasse água e jogasse sobre o fogo para que ele se apagasse.
Então, esse autor diz que uma tradução mais literal seria: não umedeça o fogo do Espírito. E por fim, um outro autor, ele diz que uma tradução fiel a esse texto também seria: pare de sufocar e suprimir, apagar o Espírito. Eu vou seguir essa tradução porque nós entendemos que ela é mais literal ao verbo apagar, que está aqui no sentido proibitivo. Paulo proíbe aqueles irmãos de apagar o Espírito, ou seja, amortecer, reprimir, impedir, ou de alguma coisa colaborar para que o Espírito Santo não haja de maneira plena sobre a igreja. Então nós observamos que o texto já começa com uma proibição. Se há uma proibição, Paulo não está se antecipando a um futuro problema. É muito provável que na igreja de Tessalônica alguns já estavam vivendo assim, com o espírito apagado dentro deles. Portanto, quando ele diz: não apagueis, ou parem de apagar o Espírito Santo, Paulo queria corrigir um problema que havia naquela igreja. Meus irmãos, como é que nós apagamos o Espírito? Daqui a pouco nós vamos entrar aqui no próprio texto, no contexto da passagem, que Paulo dá algumas dicas de como provavelmente aqueles irmãos estavam apagando o Espírito. Mas, de maneira prática, como é que a gente pode apagar o Espírito? Eu coloquei aqui algumas evidências. Quando nós, por exemplo, deixamos de usar os meios de graça, que são meios que Deus deixou para a sua igreja, para o fortalecimento dela e para o crescimento na fé. E nós temos pelo menos 3 meios de graça. O primeiro deles, a palavra, o mais importante. Todas as vezes que nós nos afastamos da lei de Deus, todas as vezes que nós negligenciamos a leitura da palavra, todas as vezes que nós deixamos de meditar nela, de nos debruçarmos sobre ela, nós apagamos o Espírito. Porque é a palavra de Deus que nos corrige. Como Paulo escreve muito bem a Timóteo na sua carta, segunda carta, no capítulo 4, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Todas as vezes que nós negligenciamos a palavra, nós apagamos o Espírito. Quanto menos dessa palavra no nosso coração, mais espaço haverá para as manifestações carnais que ainda estão dentro de nós. Quando nós nos afastamos da palavra, ao invés de nos tornarmos pessoas espirituais, cheias da palavra, nós nos tornamos pessoas cheias de nós mesmos. Não negligencie esse meio de graça. Na teologia reformada, o Espírito Santo está inseparavelmente ligado à palavra. Essa é uma das razões porque, por exemplo, nós rejeitamos muitas das manifestações que acontecem no meio evangélico, que são tidas como manifestações, experiências espirituais, mas que são esvaziadas da palavra. Porque nós entendemos que o Espírito Santo está intimamente ligado à palavra. Se há uma experiência, um experiencialismo que não está respaldado na palavra, nós rechaçamos como anátema. Porque o Espírito Santo, ele está dentro da economia da Trindade, das atividades da Trindade, submisso à palavra de Deus. Ele não pode contradizê-la. Pergunta que eu faço para você:
como está a sua vida com Deus no que diz respeito à leitura da palavra. É possível, meus irmãos, que alguns de nós estejamos fracos, sem motivação para ir à igreja, sem motivação para servir, sem motivação para participar daquilo que é comum do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. E eu gostaria que você fizesse uma avaliação sincera. Como está o uso do meio de graça, a palavra? Com que frequência você medita nela, você a lê? Nós trouxemos aqui, e a superintendência da escola dominical, de vez em quando faz algumas campanhas de leitura da palavra. Existem uma série de programas de leitura, maratonas, nós inclusive colocamos uma ali no mural. Existe plano de leitura em 3 meses, em 1 mês, em 1 semana. Leitura anual, trimestral, semestral. Não nos faltam recursos, porque nós temos a Bíblia impressa, nós temos a Bíblia digital, nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia em áudio, que por sinal é muito bom ouvir a Escritura. Mas o importante é que você não negligencie esse meio de graça, porque o Espírito Santo fortalece a igreja por meio da sua palavra, e todas as vezes que nós negligenciamos, nós paulatinamente, gradativamente apagamos o Espírito em nosso coração. O segundo meio de graça é a oração. A oração é uma declaração de dependência de Deus. Se nós orássemos mais, o nosso jeito de falar com os homens e de conduzir as nossas coisas do dia a dia seriam completamente diferentes. Nós não podemos negligenciar a oração. Os grandes movimentos avivalistas, e eu estou falando dos movimentos sérios, não estou falando daquelas manifestações supostamente avivalistas que não tiveram fundamento na palavra. Eles começaram com a oração. Os grandes homens que foram instrumentos de Deus na história da igreja, uma das razões do porquê Deus os usou de maneira mais poderosa é porque na retaguarda deles tinham mães que oravam por eles, a exemplo da mãe de John Wesley. Meus irmãos, nós precisamos orar mais, buscar mais o Senhor. Como eu tenho orado pouco. Às vezes as nossas orações se limitam àqueles momentos de refeição, dormir, quando a gente vai viajar, entra no carro, nos lembramos de orar. Mas no dia a dia, a nossa vida de oração tem sido escassa. Que o Senhor nos levante para a oração, porque esse é um meio de graça muito importante. O terceiro meio de graça que nós entendemos que é importantíssimo para o fortalecimento da fé e impede que apaguemos o Espírito é a participação dos sacramentos, especialmente o sacramento da comunhão. Quando participamos da ceia do Senhor, nos fortalecemos, porque nos lembramos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Mas quando nos abstemos, ou quando não temos o desejo de participar, não nos inserir mais no contexto da igreja, nós perdemos uma grande bênção, que é a participação dos sacramentos. Nós apagamos o Espírito quando negligenciamos a vida eclesiástica, quando deixamos de congregar, quando nos afastamos da comunhão. Escreva isso, que é Bíblia. Nós nos espiamos. Quando nós nos afastamos da comunhão da igreja, nós nos espiamos. Não existe a menor possibilidade de você ser um crente isolado. Tem até uma frase que diz que
Ovelha fora, afastada do rebanho, vira petisco de lobo. E aí não tem como a gente não falar sobre o movimento dos desigrejados que tem crescido, inclusive aqui em Jacobina. Já mencionei algumas vezes isso. Algumas pessoas que acham que podem ficar fora da igreja, elas podem desenvolver a vida cristã delas sem a necessidade de estar numa igreja, de estar inserido numa comunidade local. É impossível isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós somos membros de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Não existe membro amputado que sobreviva, separado da comunhão. Se nos afastamos, nós enfraquecemos na fé. E além da comunhão, a vida eclesiástica é importante para não apagar o espírito, porque é aqui que nós desenvolvemos os nossos dons, habilidades e talentos. Eu aproveito para abrir um parêntese aqui. Falei recentemente aqui na escola dominical e gostaria novamente de falar à igreja sobre esse ponto. Nós estamos no mês de novembro, nós já estamos montando os nossos quadros, nomeações, eleições. A maioria das nossas sociedades internas a maioria fará no primeiro domingo de dezembro a eleição para as suas diretorias. As nomeações, os irmãos já estão sendo procurados para servir a igreja, servir ao Senhor da igreja. Não negligencie essa bênção de servir. Nós devemos admitir que, do ponto de vista humano, é muito melhor você sentar no banco e receber, sem ter que ouvir críticas, sem ter que ver cara feia. Mas nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Todas as vezes que nós negligenciamos essa grande bênção, nós apagamos o Espírito. Eu cito um comentarista que diz assim: o fogo do Espírito se apaga sempre que sua presença é ignorada e seus sussurros são reprimidos e rejeitados, ou o fervor que ele acende no coração é enfraquecido por atitudes e ações não espirituais. F.F. Bruce, um comentarista muito conhecido do Novo Testamento, ele diz: o Espírito pode ser extinto quando o profeta se recusar a proferir a mensagem que ele recebeu, ou quando outros tentam impedir. Bruce faz esse comentário com base no que está no verso de número 20, quando ele diz, o verso 20 diz: não desprezeis as profecias. Então alguns autores dizem o seguinte, que aqui nós temos uma estrutura que é chamada de sanduíche. Nós temos no verso 19, não apagueis o Espírito, no verso 18, em tudo dai graças, e no verso 20, não desprezeis as profecias. Alguns entendem o seguinte: como é que nós apagamos o Espírito? Quando não desenvolvemos uma vida de gratidão a Deus, quando murmuramos por tudo, quando nada vai bem, quando a gente nunca consegue ver nada de bom. Por isso Paulo diz, em tudo dai graças. E apagamos o Espírito também quando desprezamos a palavra de Deus revelada, que nos é ensinada por meio de ensino, por meio de pregações. Então Bruce faz esse comentário com base nesse entendimento de que, ao desprezar as profecias, quando a Bíblia é pregada de maneira fiel, nós estamos apagando o Espírito. Um outro autor diz assim: não devemos não apenas extinguir o Espírito, mas devemos despertar o dom, os dons que Ele colocou sobre a igreja e sobre nós. Vamos pensar aqui no contexto, no próprio capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do verso 1 ao verso 8, observe como Paulo vai mostrar que uma vida de santidade ou uma vida de não santidade pode apagar o Espírito. Do verso 1 ao verso 8 ele diz assim, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8: finalmente, irmãos,
nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Observe, o que Paulo está dizendo é que todas as vezes que nós nos abstemos dessas coisas que ele falou, e cultivamos virtudes espirituais, Deus nos dá o seu Espírito. Mas todas as vezes que nós negligenciamos as virtudes e nos entregamos ao pecado, Deus retira, ou esse Espírito, a sua ação é abafada em nossas vidas. Portanto, o próprio apóstolo Paulo, ele esclarece que não apagar o Espírito significa viver em santificação. Como é que nós não apagamos o Espírito? Quando vivemos uma vida que agrada a Deus. Eu gostaria de concluir o sermão nessa noite apontando a teologia do texto. Qual é a teologia dessa passagem? Capítulo 5, versículo 19: não apagueis o Espírito. É a santificação. Nós já aprendemos aqui na igreja algumas vezes que a diferença entre justificação e santificação é que a justificação é um ato único, não repetido da parte de Deus, e através desse ato ele declara justa a pessoa que confia na obra de Cristo e imputa a esta pessoa os benefícios da obra de Cristo: perdão, reconciliação e vida eterna. É um ato, não se repete. A santificação é um processo, não é pontual, mas ela deve ser desenvolvida na vida do servo do Senhor constantemente. A santificação, portanto, é uma obra do Espírito. A nossa confissão de fé fala isso, que é uma obra do Espírito pela qual ele remove a poluição do pecado, mas envolve a nossa participação ativa. Portanto, Paulo está dizendo, meus irmãos, não extinga o Espírito. Portanto, viva uma vida de santificação. E na medida em que você se encher mais desse Espírito, ao invés de apagá-lo, você vai se tornando cada vez mais parecido com o nosso Senhor. Todas as vezes que nós vivemos a santificação, ou seja, nos enchemos desse Espírito, ao invés de apagá-lo, mais resquícios da velha natureza vão ficando para trás em nossas vidas. Mas quanto mais o Espírito apagado, ressurge aquelas coisas do velho homem. Por isso que Paulo alerta na carta aos Coríntios: esse velho homem ainda está dentro de mim, por isso eu esmurro meu corpo, para que ele não possa superar e me vencer. Uma frase, uma piada que atribui a John Wesley, ele, nas suas confissões, falando sobre a sua luta contra o pecado, ele diz: pensei que o velho homem tinha sido se afogado no batismo, mas o infeliz sabia nadar e me acompanhou. O velho homem
ainda existem aspectos da velha natureza em seu coração e no meu coração. Quanto mais o Espírito Santo viver apagado, é por isso que a gente vê muitos crentes carnais, que têm atitudes carnais, que não agem como servo de Deus de fato, apesar de serem, não questionamos a conversão, porque quanto mais esse espírito apagado estiver, mais evidências do velho homem vão ressaltar no seu comportamento, no seu jeito de falar, na sua reação, na sua postura diária. Não apagueis o espírito, meus queridos irmãos, para que mais evidente fique, através do nosso comportamento, que Ele está vivo, aceso em nossos corações. Essa palavra é para nós, para você que é servo do Senhor e que deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Essa palavra para você que está conosco nessa noite, que ainda não está no caminho do Evangelho, mas que Deus tem te atraído a isso, que o Espírito Santo possa inundar o seu coração, te convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus, para que você viva em santificação para a glória dele. Amém.